Nosso experimento ele vai ser feito utilizando material que a gente encontra aqui na universidade, como por exemplo a flor hibiscus, que é uma flor muito comum em nosso campus universitário. Nós podemos utilizar essa flor para dela extrair o pigmento e com esse pigmento, através do extrato alcoólico, nós trabalharmos com ele como indicador de pH. E assim nós trabalhamos o tema acidez e basicidade no ensino médio. Nós tiramos a flor e dela nós extraímos das pétalas, a gente extrai a antocianina, que é um pigmento que dá a coloração às flores, e fazemos um extrato alcoólico. Esse extrato alcoólico será produzido em laboratório, tá? Então nós coletamos aqui ou em outros lugares do entorno, sempre dentro do campus, e levamos um conjunto de flores para o nosso laboratório. Trouxemos a flor para o laboratório e aqui nós vamos utilizar os materiais comuns aqui dentro. Nós vamos utilizar uma galeria com 3 tubos de ensaio, vamos utilizar almofariz e pistilo, e nesse conjunto a gente vai formar o extrato aqui dentro e retirar com a pipeta Pasteur, que na realidade nós usamos como conta-gotas. Utilizamos também produtos que são presentes na vida dos estudantes, por exemplo, refrigerante, o leite de magnésia, o vinagre e o desengordurante, tá? Esses produtos serão utilizados para testar o nosso extrato. Agora, o nosso extrato é feito com solvente, usando como solvente o álcool comum, aquele que nós trabalhamos em todos os lugares, inclusive o que a gente usa para beber ou como combustível. Como é que vai ser o procedimento? Primeira parte, nós orientamos os estudantes, e essa parte experimental nós fazemos sempre falando. Orientamos o estudante a retirar as pétalas, é dada uma flor para o estudante. Essas pétalas, elas são, adiciona-se, cadê a proveta? Adiciona-se um pouco de álcool, 10 ml de álcool. Na realidade, o experimento não é quantitativo. Por que nós amarramos 10 ml? Para que nós tenhamos uma quantidade definida, que não saia uma quantidade excessiva de álcool. Então nós vamos colocar 10 ml. Quando eu descrevi o material, eu esqueci de falar da proveta. Essa proveta é utilizada para você ter um valor mais ou menos padrão de solvente. Isso é adicionado ao almofariz, junto com as pétalas, e nós fazemos o processo de esmagar. Dessa forma, nós vamos obter o extrato alcoólico de uma antocianina que está presente nessa flor. Enquanto eu faço isso, eu vou seguir falando. Nós podemos observar o seguinte: por que nós estamos trabalhando com essa flor? Porque essa flor está presente aqui no nosso universo, no nosso entorno. Mas na escola, o que nós fazemos é falar com o professor para que ele solicite dos alunos que eles tragam uma flor das suas casas ou do caminho que eles levam até a escola. Ou seja, que naquele dia em que ele vai ter o experimento, que ele traga uma flor que ele achar que pode ser utilizada. A única restrição que nós fazemos é que essa flor tenha uma coloração entre vermelho e roxo. Por quê? Porque são esses tipos de flores que vai nos dar a resposta que nós precisamos de um extrato como indicador de pH. O que pode acontecer é que tenha essa cor e o extrato não se consiga obter. Geralmente com álcool se consegue melhor, mas nós fazemos também com a água. Infelizmente ela não é tão bom solvente, ela não é um bom solvente extrator, e só algumas flores nós conseguimos formar esse extrato quando o solvente é água. Aqui, ó, nós temos um líquido, que é um líquido roxo, arroxeado, e esse é o extrato com o qual nós vamos trabalhar. Bom, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos, por exemplo, um ácido clorídrico de baixíssima concentração. Por que nós utilizamos esse ácido? Porque ele vai dar ao estudante a ideia da cor que esse extrato, que esse indicador vai apresentar em um meio ácido.
E como é que nós fazemos isso? Primeiro nós colocamos dentro de um frasquinho simples como esse, um frasco conta-gotas, e esse frasco ele já vai com ácido para que o aluno não manuseie. O aluno vai diretamente gotejar dentro de um tubo de ensaio. De maneira análoga, nós usamos também uma base de baixa concentração e colocamos também dentro de um frasquinho desse. Rotulamos e cedemos para que os estudantes possam testar qual é a cor do seu indicador, tanto em meio ácido como em meio básico. Observe que eu vou botar o ácido aqui atrás e a base aqui atrás para mostrar qual é a substância que eu estou usando. Na escola, nós utilizamos esses frasquinhos, tá? Eles vão com ácido e com base. Aqui, nós vamos utilizar pipeta Pasteur para pegar dentro do frasco um pouco. Nós orientamos sempre a que sejam postas 10 gotas. Então, por que 10 gotas? Porque é uma quantidade pequena que serve para o teste que nós estamos querendo fazer, e o estudante, ele não vai colocar, ele não tem uma ideia do volume a ser utilizado, então ele precisa de uma referência. Aí nós já propomos, levando inclusive referências, que são os 10 volumes de álcool, os 10 ml de álcool, ou as 10 gotas de ácido ou de base. Observe que lá nós trabalhamos de maneira diferenciada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabalhamos com rótulo, identificando tanto a pipeta Pasteur como os tubos de ensaio e os frasquinhos, e nós não trabalhamos diretamente com o frasco da solução. Nós trabalhamos com frasquinhos que impedem que o estudante tenha contato com essas substâncias. E o que é que nós vamos fazer agora? Uma terceira pipeta Pasteur, nós vamos colocar aqui de 2 a 4 gotas. De 2 a 4 gotas. E aí nós vamos observar, ele fica nessa coloração em meio ácido e nessa coloração em meio básico. Então aqui o que é que o estudante vai ver? O indicador feito pelo extrato alcoólico dessa flor vai mostrar em presença de meio ácido uma coloração, eu diria aqui um rosa para vermelho, e em meio básico uma coloração verde. Bom, até aí o que o estudante vai conseguir entender é que ele está fabricando um indicador, porque ele tem toda uma informação teórica também, onde a gente fala sobre indicadores, fala sobre o que é o meio ácido, sobre o que é o meio básico, e tenta contextualizar isso de acordo com o dia a dia dele. Brincamos, você sabia que dentro do seu estômago você tem ácido? Você sabia que quando você toma um refrigerante, você está também tomando, dentro dele tem um componente, o ácido fosfórico, em alguns, o ácido cítrico, em outros. E falamos também das bases, principalmente nós citamos essa daqui, que é o leite de magnésio, que na realidade é um fármaco. E que nós sempre dizemos a ele que no dia a dia, quando a gente introduz o conceito de indicador, embora nós comecemos a aula falando sobre o sabor azedo do limão, que eles citam muito do limão, do refrigerante, nós dizemos que dentro de um laboratório você não pode provar nada, que nada pode ser comido ou bebido. Então nós dizemos que exatamente por esse motivo, quando nós temos um líquido dentro de um laboratório, uma das formas da gente identificar mais ou menos em que grupo, em que função ele está, é utilizando o indicador. Isso é a maneira como a gente introduz o assunto. Então nós oferecemos a eles a oportunidade de escolher. Isso é um desengordurante que nós encontramos aqui em nossa cidade, nos mercados. Isso aqui é o vinagre, nós usamos sempre o vinagre transparente, não pode ser aquele amarelado. O leite de magnésia, tá? E o refrigerante. Esses produtos do dia a dia, eles vêm acompanhados de uma pipeta Pasteur e um becker, para que eles possam, por exemplo, eles assim, você agora quer trabalhar com o quê? Com o desengordurante, com o vinagre, com o leite de magnésia, com o refri. O refri tem sido bastante escolhido, tá?
essa aula a gente já realiza na realidade. Não é uma coisa que eu estou montando agora, é uma coisa que eu já fiz umas 2 vezes. Então eles escolhem um refrigerante e observe que ele é um líquido transparente. Quando isso acontece, o desencorturante também. A gente diz, aí brinca, né, com aquele que escolheu. Veja, se você chegar no laboratório e encontrar um líquido transparente, você vai pensar que é o quê? Aí a resposta é sempre água. Digo sim, mas dentro de um laboratório pode ser e pode não ser. Você não pode partir de uma ideia pela aparência porque é o líquido mais comum para você. Qual é o caminho correto para você identificar? Para que você não se machuque. Você bota num becker, pega algumas gotas, 10 gotas, eu sugiro a eles de novo, e adiciono o indicador. A mesma coisa que ele fez com o ácido, ele vai fazer com a base, ele vai fazer com o indicador. E aí, por comparação, você vai observar que o nosso refrigerante, ele está no grupo dos ácidos. Essa é uma forma até, digamos assim, descontraída, deles começarem a entrar em contato com o mundo do laboratório. Bom, na sala de aula, o que acontece é o seguinte: um escolhe o ácido, o outro escolhe a base, o outro vinagre, o desencorturante. Sempre essas 4 substâncias estão no nosso dia a dia. Então eles vão poder ver não só o dele, mas os outros todos. Existe porque a gente estimula que um olhe para o outro, que um converse com o outro, que conversem entre si. Esse trabalho não é feito de forma individualizada, e sim em pequenos grupos. Como são turmas grandes, geralmente a gente divide assim, trios, se forem, por exemplo, turmas de 45, podem ser duplas quando são turmas menores. Nós já apresentamos, já fizemos esse trabalho com 3 colégios. O resultado tem sido assim, super positivo, muito agradável mesmo. Eles sempre acham assim, poxa, que é diferente estudar química desse jeito, que eles não pensavam que estudar química podia ser assim. E são muitas informações que a gente consegue nesse trabalho com os meninos. Agora, tem algumas coisas, porque como eu tenho material, eu tenho essa possibilidade de ter uma solução diluída de ácido clorídrico e de hidróxido de sódio, então eu tenho alguns suportes que um professor, por exemplo, que eu oriento, que façam, que repassem, pode não ter. Então eu digo a eles o seguinte: em vez do ácido clorídrico, você testa com um vinagre, que é transparente e que pode lhe dar essa ideia da cor e meio ácido. Em vez do hidróxido de sódio, porque nós temos, inclusive, eu encontro no supermercado aqui o hidróxido de sódio para comprar. Mas eu não oriento que ele faça assim. O que eu oriento é o seguinte: você pega o leite de magnésia, como ele é branco, você dilui ele, ou seja, bota um pouquinho e aumenta a quantidade de água e mistura. Por quê? Porque ele vai perder um pouco dessa coloração esbranquiçada quando a gente coloca a água. Veja que a coloração esbranquiçada não vai impedir que surja a cor verde, mas pode, de uma certa forma, interferir, dificultando a visão. Então ela só bota um pouquinho mais de água e aí, ó, veja que a cor verde aparece, tá? E quanto mais transparente a solução puder ficar, melhor. Então, na escola, ele não precisa desse aparato todo que eu tenho. Isso é bom porque as nossas escolas, elas não têm muita oportunidade de ter laboratório. Então, o importante é que eles tenham conhecido, porque eu brinco também com eles no começo, eu falo o nome, gente, isso aqui parece com o quê? Aí, com machucador de tempero. Eu digo, tudo bem, só que isso aqui tem um nome mais sofisticado. Almofariz e pistilho. Eles aí dão risada. Eu digo, não precisa decorar, mas precisa que você, assim, entenda, para que eu vou usar isso? Se eu precisar um dia, se eu olhar no laboratório, para que eu vou usar? Aí vocês vão lembrar da semelhança que tem. E aí é onde veio a nossa proposta alternativa, né? Para que os professores possam utilizar. Olha, isso aqui é exatamente um machucador. Então ele pode, apesar de grande, né, não tem necessidade desse tamanho, mas ele pode ser usado como um alternativo ao almofariz e pistilho. E o becker? Como você usaria o becker? Bom, frascos. Aqui é frasco de alimento de criança, aqui é frasco de café solúvel. Isso aqui pode funcionar como becker. Associado a quê? A um conta-gotas, porque ele não tem esse biquinho,
que nos facilita a transferência, mas se você utilizar um conta-gotas, você pode transferir, é aqui só para recolher. Para medir, como prover, eu tenho essas medidas de remédio de criança. Elas têm 10 ml. Ou também encontrei remédios de adulto, é que esses foram de criança, mas eu encontrei também em adulto. Ou a seringa. A seringa também pode medir 10 ml. Então o álcool ele pode ser perfeitamente medido aqui. Nós usamos a proveta ou pode ser medido aqui. Você mede os 10 ml e bota dentro disso aqui. Bom, como conta-gotas de remédio, tranquilo. E como tubo de ensaio, a gente não tem o tubo de ensaio, a gente pode usar o próprio medidor de remédio, serve para teste, um frasquinho, cadê aquele de criança? Como esse ou esse de criança, a gente pode fazer o teste em qualquer lugar. O importante é que não se deixe de utilizar a experimentação e tudo que ela nos oferece, enriquecendo o aprendizado, porque nós não temos, por exemplo, o aparato que uma universidade nos oferece como o que eu tenho em mãos. O meu trabalho é principalmente estimular essas pessoas a substituir esse material um pelo outro, ou seja, usar aquilo que você tem no seu dia a dia, utilizar isso na sua sala de aula e permitir que os alunos aprendam manipulando materiais que são materiais simples, são materiais que eles vivem no seu cotidiano e que eles podem simplesmente construir um bom aprendizado daquele fenômeno, daquele conteúdo, a partir de coisas bem simples. Quando nós levamos os materiais da universidade, as pessoas se encantam, elas gostam, os meninos se interessam, e é muito bom, e eu acho que isso a gente deve realmente apresentar, para que eles tenham essa oportunidade, já que a escola não oferece. Mas que isso não seja um fator determinante, e sim seja apenas uma ilustração a mais, um adendo nesse processo de aprendizado. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar e agora, obrigada.